Olá, meu nome é Régia Rodrigues e hoje quero conversar com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Estamos nos aproximando de um feriado muito conhecido e que infelizmente o comércio explora muito, que é o feriado da Páscoa, um feriado cristão, um feriado santo, que é celebrado há muitos e muitos anos. Mesmo antes da vinda de Jesus para cá, a Páscoa já era celebrada. Então vamos voltar um pouquinho na história. Páscoa significa passagem. E foi a passagem do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade. Fazendo uma analogia, a Páscoa também significa a nossa liberdade. Nós vamos chegar lá. Então, quando Moisés decidiu pedir para Faraó para que ele libertasse o povo hebreu da escravidão, para que deixasse o povo hebreu ir embora de lá, o Faraó falou que não, porque a economia do Egito dependia da mão de obra dos hebreus. Eles eram muito numerosos. E discutiram bastante, conversaram bastante, e o Faraó endureceu o coração. E Deus mandou algumas pragas, né? Sendo que a última praga, que foi a mais violenta, foi a praga em que morreriam os primogênitos de cada família. E para as pessoas se verem livres dessa praga, elas deveriam fazer o quê? Sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro na porta de entrada da casa. O anjo da morte naquela noite iria passar pelas ruas e na casa onde tivesse o sangue do cordeiro, aquele anjo não iria entrar e aquela vida seria poupada. Foi uma noite de muita dor, de muito choro em todo o Egito. E o primogênito do faraó morreu. Aquele que seria o seu sucessor morreu e essa profecia estava cumprida. Faraó então permitiu que o povo saísse do Egito e o povo hebreu saiu e tem aquela história, né, do faraó que mandou os guardas irem até lá e brigarem com o povo hebreu e o povo hebreu se viu às margens do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu para que o povo passasse em segurança e depois ele se fechou, matando grande parte do exército egípcio. Então essa passagem deu o nome à palavra Páscoa, que significa passagem. Depois de muito tempo, Deus enviou seu cordeiro à terra, que foi seu filho Jesus Cristo. Seu filho nasceu de uma virgem, da Maria, que depois se casou com José. Os dois criaram Jesus. Jesus cresceu como uma criança normal. Jesus foi educado dentro da palavra. Ele seguia tudo que a palavra mandava. Ele era um ser divino, mas também era um ser humano. Ele sofreu, ele teve alegrias, ele sentia dor, ele se compadecia das outras pessoas. Ele então começou o seu ministério aos 30 anos, sabendo que num determinado dia ele deveria se entregar à morte para salvar toda a humanidade. Essa Páscoa para o cristão, que significa a morte de Jesus e depois de 3 dias a sua ressurreição, tem o mesmo significado que teve para o povo hebreu. Foi uma libertação. A partir dessa Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, nós ficamos livres, o mais importante, de nós mesmos. Porque o nosso grande malfeitor é a nossa natureza pecaminosa. E nós somos escravos, nós éramos escravos do pecado. E agora, com sua morte, com seu sangue derramado, nós recebemos o perdão. Nós tivemos a nossa natureza pecaminosa morta na cruz em Cristo Jesus. E o seu sangue derramado simboliza o sacrifício dado por Deus para que o pecado do mundo fosse perdoado. Esse é o principal significado da Páscoa cristã. Não é coelhinho da Páscoa, apesar de ser muito bonitinho, né? Não é o ovo, não, a Bíblia não cita coelho, não cita o ovo como símbolo de vida, não tem nada disso, tá? A Páscoa cristã simboliza a vida nova ganha em Cristo Jesus, a nossa liberdade do nosso pecado. Eu desejo realmente que nos dias em que nós comemoramos a Páscoa, sexta, sábado, domingo, você possa refletir com a sua família, ensinar os seus filhos
vivenciar, viver novamente essa experiência. Se você não tem essa experiência, peça que Deus revele isso no seu coração, de que você nasceu de novo. Você ganhou uma nova vida em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Ensine isso aos seus filhos. Muito mais do que comer chocolate, se empanturrar de chocolate, muito mais importante do que isso é saber realmente o significado dessa Páscoa. Na verdade, na cultura hebraica, durante a Páscoa, eles comiam erva amarga para lembrar dos tempos amargos da escravidão e comiam pão asmo. O que é pão asmo? É pão sem fermento. O fermento significa todo o inchaço que nós temos, a prepotência, aquele orgulho, aquela mentalidade de que a gente sabe o que é bom e algumas pessoas se revoltam com Deus quando aquilo que elas querem não se realiza. Como se nós tivéssemos a verdade e que Deus estivesse submetido à nossa vontade. Então, comer um pão sem fermento é como que se desfazer de tudo aquilo que nos incha, para que a gente possa estar vazio e para que Cristo preencha a nossa vida com a sua própria vida. Espero que você ensine isso aos seus filhos, o verdadeiro significado, a verdadeira simbologia da Páscoa, que para os cristãos é a comemoração mais importante, porque é a comemoração da vida eterna, da nova vida em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado, que essa palavra possa edificar a sua vida. Espero que você peça a Deus que o Espírito Santo revele essa verdade no seu coração e tenham um feriado, uma Páscoa abençoada embaixo da graça de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos, de dar um like nesse vídeo se você gostou e compartilhe nas suas redes sociais e com aquelas amigas que com certeza serão edificadas com essa palavra.